Se você quer ter o seu próprio estudo de jogos, talvez o seu dia a dia seja muito diferente do que você imagina e o que você sonha. Então, se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarro, sou animador 3D, estou aqui com o Unity, programador. Já comece se inscrevendo no canal, porque aqui a gente tem muito conteúdo. Bastante. Deixa o like, compartilha o vídeo para ajudar a gente. Se você der uma olhada aí na nossa lista de vídeos, tem mais de 200 vídeos, né? São quase 3 anos de canal, então assim, tá com uma dúvida, pesquisa que provavelmente a gente já gravou esse vídeo também. Exatamente. Se você quer trabalhar com jogos, a gente aconselha você a conseguir um emprego numa boa empresa, de preferência uma empresa estrangeira que vai te pagar um excelente salário em dólar. Então tem o nosso clube de membros ainda que a gente está ensinando a fazer jogo do zero, da maneira profissional, para você colocar no seu portfólio, conseguir essas vagas com mais facilidade. Tem live exclusiva que a gente faz para trocar ideia com a galera, para tirar dúvida. Então nosso clube de membros é bem bacana, pode te ajudar bastante na sua carreira futura. Então dá uma olhada para lá com bastante carinho que vai ajudar bastante. Certo, Unity? Isso aí. Então bora pro vídeo. Bom, Unity, estávamos vendo bastante coisa sobre o mercado nacional, como que as coisas estão funcionando e conversando com pessoas da área, tudo, a gente chegou a uma conclusão. Para quem quase tem estúdio aqui no Brasil, se você sonhava que você ia fazer os seus próprios jogos, que você ia colocar suas ideias em prática, tudo, talvez não seja isso que você está fazendo no seu dia a dia. Normalmente o que você está fazendo é tentar conseguir um edital do governo para tentar conseguir algum dinheiro para produzir um jogo que caiba naquele edital, não necessariamente é o jogo que você queria fazer, é o que cabe ali naquele edital. E é isso, essa é a sua realidade para muitos e muitos estúdios aqui no Brasil que ficam aí tentando caçar um edital ou outro, tentando colocar um projeto e tentar ser subsidiado pelo governo. E aí entra a polêmica aqui. Isso está certo? O governo tinha que ajudar mais? O governo não tem que ajudar de qualquer maneira? O que tem que fazer? Vamos dar nossa opinião. Opinião polêmica. Já vou esclarecendo, né, Unity? Se não for polêmica, não vale a pena. Mas bom, vamos lá. Unity, quer falar você ou quer que eu fale? Eu acho assim, brasileiro tem esse problema, né? Já começa assim, né? Pra galera artista e tal, assim, tem Lei Rouanet. Não venha falar dos meus artistas, não, que eu sou animador, sou artista. Não, artista de entretenimento, assim, né? Músico, fazer show e tal. Então a gente tem muito isso de mamar na teta do governo, assim, e ficar mal acostumado. Beleza, você pode dizer, pô, mas música no Brasil é desvalorizada, concordo. É muito ruim. Não seja pessimista, assim. Não, tipo, músico de rua na Europa vive bem, entendeu? Aqui no Brasil... relativo, não? Mas... Não. Calma lá. O cara consegue viver de música, né? Aqui você tem que dar aula e tal. Enfim, mas não é de música quem tá falando. Agora, um estúdio de games, sabe? É uma empresa de tecnologia. É uma coisa que tem como andar pra frente. É um mercado, que no mundo somado é maior do que a música e filme junto. Exatamente. Então não é que é uma profissão desvalorizada. Pelo contrário, é que aqui as coisas não andam, né? Não funcionam. Teve até uma discussão em outro vídeo aí, a galera falando, pô, mas o governo... Teve uma pessoa, né? Comentou lá num vídeo nosso que o governo devia investir mais nessa área. E eu discordo. Eu acho que o governo não tem que se meter, pelo contrário, ele tem que aliviar e não tentar, sabe, ficar em cima e incentivando ou investindo. Ele tem que simplesmente melhorar condições para você crescer sozinho. É só ver, tipo, Ford, Walmart, agora perdemos Starbucks. Tudo bem que Starbucks é outro caso, mas assim... Uber pode ser que saia também, né? Uber Eats saiu. Por quê? Porque é legislação, é burocracia, é o governo, então não chama atenção. Então só fica os loucos. A galera que você não pode bater bem pra ser empreendedor no Brasil. Porque é loucura, entendeu? É uma coisa muito arriscada. Então você vai, um negócio extremamente arriscado. O cara fala, pô, eu preciso o máximo possível de garantias. E aí uma das opções é os editais. Então assim, se o governo melhorasse a burocracia e os impostos e incentivasse as empresas pra, sabe, crescerem, no sentido de não dificultar a vida delas, não no sentido de ajudar, no sentido... Porque o edital é uma desculpa, tipo, eu te ferro por aqui, mas olha só, eu tô dando um edital. Então meia dúzia se beneficia do edital, mas você ferrou milhares. Em 2023 teve mais de 400 mil empresas fechadas, né? Seja MEI, grandes empresas, médias, pequenas... 430 mil até a gravação desse vídeo, mais ou menos. Então, assim, o Brasil é isso. Eu entendo, mas vamos lá, vou fazer um advogado do diabo agora. Eu concordo, tenho a mesma opinião. Acho que, assim, o empreendedor tem que fazer, mas o governo não tem que se meter, não tem que ajudar, não tem que atrapalhar. Mas, assim, estamos vivendo aqui no Brasil, a realidade é essa que temos aqui.
Pronto, acabou. Se o governo não fizer esses editais, vai sair alguma coisa? Talvez a empresa não existisse, porque daí não ia ter onde tentar o dinheiro. Mas assim, o que sai desses editais? Eu vou dar o argumento e vou contrariar meu próprio argumento. Exato, já, né? lá. Porque sem os editais, muito difícil surgir uma empresa que comece a desenvolver uma indústria aqui no Brasil. Uma indústria mais séria. Tem empresas sérias que conseguem desenvolver, que nem precisa de edital, tudo, mas são casos raros. Comparado com os Estados Unidos da vida... Não, sim, pífio. Sim. E lá tem incentivo do governo? Então, mas assim, lá é lá, aqui é aqui. Tá. Então, sem esses editais aí, teriam ainda menos empregos nessa área. Sim. Nesse ponto, concordo. Então seria ainda pior. Só que os empregos dessa área estão vivendo só disso, não está realmente crescendo e formando uma indústria poderosa, né? Você sai de um edital pro outro, reza pra conseguir, senão acabou. Exatamente, porque o que acontece é muito isso. Tipo, conseguimos aqui um edital, que a gente tava conversando lá. Se salvou por 2, 3 anos. Exatamente. Acabou, não conseguiu outro edital? Acabou, todo mundo desempregado e boa. Então, se tirar, fica ruim. Se continuar, também fica ruim. Qual que seria uma solução plausível? Mas e a questão, se você já tem o dinheiro garantido para fazer um projeto, você realmente vai dar o seu melhor ali? Exatamente, aí entra um outro porém ali no negócio. Parece que você virou um servidor público. Exatamente. Então você não tem estímulo para fazer o melhor. Porque o que a gente viu muito acontecer é isso, tipo, conseguiu o edital, beleza, resolveu o problema, aí vai trocar de carro, aí vai fazer um monte de coisa, e o projeto em si, mano, faz qualquer coisa aí que dê pra fazer e boa. É isso, entregou o mínimo necessário pra ser aceitado. Exatamente. Não é aquela coisa, vou dar minha maior qualidade, uma excelência aí. Por quê? Porque na não teoria nada. Fala, né? Mas na prática não acontece. Tipo assim, foi aprovado, beleza? E se foi o melhor do mundo, ou se foi na média ali, que o suficiente pra aceitar, o que vai mudar a vida dele depois? Ele só tem que focar em conseguir o próximo edital. Ele não precisa... E não consegue sair desse passo, né? A gente não vê muitos exemplos de empresas dando esse passo, né? Conseguiu um edital, fez um projeto ali, consolidou uma empresa e agora tá andando pelas próprias pernas e tá desenvolvendo coisas pro mercado, tá gerando dinheiro por ela mesma. Eu tendo a crer que fica um ciclo vicioso. Exatamente. Quando eu era mais jovem, quando estava na faculdade, eu achava, não, o governo tinha que incentivar, tinha que ajudar, tinha que fazer um monte de coisa. E hoje eu vejo que não. Que assim, não é o governo que tem que fazer isso. É mais fácil... As empresas que deram mais certo aqui no Brasil não foram por esse caminho, né? Exato. Você vê empresas assim que conseguem fazer outsourcing para jogos de fora, tem um monte de coisa que assim, pode até ter algum benefício do governo, alguma coisa ali, mas não um edital, né? Não assim, receber o dinheiro para conseguir. Às vezes consegue uma isenção de um imposto aqui, uma coisa ali, que deve ter algumas coisas assim, mas não o sustento geral, né? É só você comparar, tipo, tem países que você leva 3 dias para abrir uma empresa, no Brasil você leva um mês. Sim, não, isso é... Tem umas burocracias muito tontas, tipo, eu vou dar um exemplo nada a ver, mas que faz parte, sabe, assim, tipo, eu fui renovar minha carta. Pô, eles melhoraram muito. Agora você entra no aplicativo do Poupa Tempo, fazendo propaganda do governo. Você agenda o médico, você vai lá, paga uma facada pra ficar 3 minutos, que qualquer adolescente ali, com 5 minutos de instrução, faria a mesma coisa que o médico fez ali, pra te... Vai a luzinha, blá 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 blá, aprovado, beleza. Você pagou o médico ali, beleza. Aí eles te dão um papel que você não pode chegar no aplicativo e pagar a CNH nova. Você tem que ir na lotérica pra pagar. Ou seja, eles digitalizaram, facilitaram. Isso tava fácil ainda. Então, mas por uma coisa simples, que é uma renovação de CNH, você tem que ir na porcaria da lotérica, pagar, que é chato pra caramba. Pô, tá o aplicativo ali, cara, clica pra pagar ali mesmo, cara. Entendeu? Isso é um mínimo, tipo, um detalhezinho. Imagina... Primeira gotinha do iceberg. Assim. Toda a burocracia que é Brasil, né? Isso é só um mínimo exemplo, né? E antigamente, não, era muito mais chato. Você tinha que ir lá pessoalmente só pra conseguir alguma coisa. Daí eles marcam, blá, blá. Pô, dessa vez eu consegui resolver tudo no mesmo dia. Tipo, em 1 hora ali, basicamente, eu resolvi. Aí já aparece a digital, no mesmo dia já atualizou. Então assim, melhorou, mas ainda tem, sabe... Tipo, falhas no meio do processo que só a parte tributária já é uma confusão gigantesca. Então, isso afasta a empresa, afasta investimento. Aí tem que ficar, não, mas nós temos editais, nós temos lei, Rouanet, sabe? Parece que eles arrancam o bolo de você e falam, eu tô te dando 2 fatias. Olha como eu sou legal.
Só que a galera, às vezes, só olha essas duas que está vindo, não percebe o bolo Que inteiro. poderia ter o bolo inteiro. Exatamente. Por isso que eu acredito que talvez esse vídeo sofra um pouco de hate, aí tem uma galera que seja contra, porque vai ter a galera que acha, não, pô, tem que ter edital, tem que incentivar tudo. Só que assim, na teoria parece uma boa ideia, mas na prática não funciona, né? Se existe é por uma falha pra tentar compensar outra coisa. Então é isso, se tudo tivesse andando igual a outros países, não precisava de edital. A empresa ia sobreviver sozinha e muito melhor do que com essa grana do edital, porque é como a gente falou, o edital vai criar esse ciclo vicioso e os editais o que? Dá um ajuste pela inflação, talvez, toda vez, mas assim, não vai crescer essa empresa, entendeu? O cara vai sempre ficar ali sobrevivendo de edital em edital, faz o dele, mais ou menos, e não tenta sair daquilo. O que você sugeriria, então, pro cara que quer abrir um estúdio de jogos no Brasil? Não abra. Não, mas aí não vai ter indústria, não vai ter nada. Cara, veja o que os grandes fizeram, como que eles, se você conseguir conversar com essa galera, tem a Kiris, tem Taps, provavelmente você vai ser um estúdio mobile, não quero te enganar, apesar de que essa é a transição, na verdade, né, a gente tava conversando com outro cara da indústria, que falou isso, né, se fosse 5, 10 anos atrás, era tudo mobile, vamos fazer jogos mobile. Agora tendo essa transição de tudo edital. É que antes a gente ia em reunião de game dev, coisa assim, a galera falava de produção, falava tipo de ideia, falava isso, de coisa mais agora massa. fala como preencher o formulário do edital. Então, pra que a gente vai nessas reuniões? Ainda bem que eu nem moro ali em São Paulo, daí eu já nem me sinto obrigado a participar dessas coisas. Mas assim, cara, não tem uma solução pronta. Eu acho que é ver o exemplo dessas que deram certo da maneira tradicional e entender o porquê. Ou você vai tentar conseguir fazer um jogo que realmente dê muito certo, você consiga uma quantia significativa de dinheiro para conseguir fazer a bola continuar andando, porque se não conseguir isso, e o que isso assim é o 1% do 1% que vai conseguir, porque de pouquinho em pouquinho você ir crescendo é muito difícil mesmo. Você tem opções, tem crowdfunding, você tem investidor anjo, você tem publisher, que se você não andar na linha, ela pega o seu projeto. Exatamente, como já comentamos em outros vídeos aqui também. Então assim, você tem outras opções, mas no Brasil tudo é mais difícil, né? Sempre é sofrido, né? Então, por isso que tem aquela frase triste que todo mundo adora, que é, não, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Quer dizer, você tem que se ferrar tanto e mesmo assim continuar lutando, porque lá fora o cara não tem que se ferrar tanto, né? Então, se você pegar um gringo pra viver a vida de um brasileiro, ele não aguenta. A gente já criou casca desde que nasceu, né? Já tá na barriga, já nasce no colo da mãe sendo assaltada no ônibus, enfim, tudo isso aí. E aí, o edital tem que o governo, sabe? Então acho que assim, uma conclusão final, Unity, é assim, antes eu acreditava que os editais eram uma coisa boa, hoje eu vejo que não são uma solução, são no máximo assim um band-aid numa bela de uma hemorragia, que tá tentando fazer alguma coisa, mas que não vai fazer nada, e que às vezes mata ainda um estúdio que às vezes teria um espírito para conseguir fazer um jogo diferente, uma coisa assim, ele vai gastar essa energia, esse recurso dele, não recurso financeiro, mas recurso assim, humano mesmo, para fazer um outro projeto que vai cumprir aquele edital, mas que depois não vai fazer mais nada e vai continuar nesse chove não molha eterno, né? Então hoje eu acho que eu não vejo mais esperança em editais. Não, se eu fosse montar uma empresa aqui no Brasil, não ia ser onde eu ia tentar buscar o sustento, mas assim, honestamente, não é uma tarefa muito fácil mesmo. É bem complicada a situação do desenvolvedor que quer abrir um estúdio aqui no Brasil, né? Que quer começar de baixo mesmo. Assim como qualquer empreendedor no Brasil, né? Tudo aqui é difícil desnecessariamente. É isso, né? Mais um desabafo pra vocês. Bom, então nesse clima alegre, nesse clima feliz, pedimos a inscrição de vocês também. Se você ficou muito chateado, se você discorda de tudo que a gente falou, não fique tão bravo, comente aí, a gente pode conversar de uma maneira civilizada, muito tranquila. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!